A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento deste domingo que é muito importante, que é o momento de prestarmos o nosso serviço ao Senhor. O culto que é bendito ao nome do nosso Deus, com as nossas vidas, com tudo aquilo que somos e fazemos, prestamos agora, como corpo de Cristo, a nossa adoração ao Senhor. Por isso você é muito bem-vindo, você que nos assiste agora nessa hora, no culto da noite. Sejam todos acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é noite de celebração, hoje é noite de adoração e louvor ao nosso Deus. E nesse culto nós aprendemos também, através da sua santa palavra, bendita palavra, onde Deus fala conosco e cremos nisso, para colocar em prática os seus mandamentos, porque diz a palavra, aquele que pratica os mandamentos do Senhor Jesus, esse é aquele que ama ao nosso Deus e ao nosso Senhor que nos resgatou. Por isso, nesse momento de reflexão, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 95. Nós vamos ler o Salmo 95 do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esse é o nosso Deus, o Deus que criou todos os continentes, o Deus que criou todos os povos e nos chamou agora para esse momento, como família da fé, a adorá-lo e a bendizer o seu santo nome. Vamos orar assim? Bendito Deus, nós celebramos o teu nome nessa noite, exaltamos a tua majestade, a tua santidade, e assim, na beleza do teu trono e na beleza de quem tu és, recebe a nossa humildade, o nosso coração diante do Senhor, que suba o nosso louvor como aroma agradável diante de ti. Mas o que mais pedimos nessa noite, expande a tua voz no nosso coração e ocupa todos os lugares do nosso ser, porque queremos ouvir a tua palavra e não sermos somente ouvintes, mas praticantes e transformados pelo teu amor. Nesta oração que fazemos, no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém. Adore a Ele, bendiga o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste de alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando eu estiver atribulado, mesmo quando eu estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender a viver com
se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. Boa noite, amada Igreja de Guanabara. Chegamos nesse culto no momento de contrição. Momento esse que elevamos os nossos pensamentos a Deus para confessar os nossos pecados, declarar que erramos, pedir a bênção e o perdão do nosso Deus. Você pode estar dizendo, eu sempre comento sobre isso, e que por que eu tenho que confessar os meus pecados, já que Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Eu repito que nós confessamos nossos pecados não é para que Deus venha a conhecê-los, porque Ele já sabe. Nós confessamos os nossos pecados é para que nós reconheçamos que erramos, para que nós reconheçamos que estamos fora dos caminhos do Senhor. Quando nós reconhecemos que estamos errados, aí nós podemos nos corrigir. Enquanto não entendermos que estamos errando, que estamos fazendo alguma coisa errada, nós não nos corrigiremos. Por isso que há necessidade de confessar os pecados a Deus, porque Deus já o sabe, já conhece, mas nós precisamos saber e reconhecer que somos falhos e necessitamos de Deus. A palavra de Deus, lá na primeira epístola de João, capítulo 1, no verso 9 e 10, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós não falamos que pecamos, ou quando nós dissemos que não cometemos pecado, nós estamos pecando porque estamos chamando Deus de mentiroso. Porque para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, Ele enviou o seu Filho ao mundo, que morreu na cruz para pagar aquilo que nós, eu e você, não temos capacidade, nem conseguiríamos pagar. Por isso que Ele diz que se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos de mentiroso. Porque Ele diz que todo homem pecou e foi destituído da graça de Deus. E por isso nós precisamos desta graça para que possamos novamente nos reconciliarmos com Deus. Precisamos estar juntos com Ele novamente. E para isso precisamos confessar os nossos pecados. E esse momento é o momento em que nós podemos ter essa oportunidade. Então, junte-se a mim nesse momento, feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós nesse momento elevamos os nossos pensamentos, elevamos a nossa oração a Ti, para que Tu, ó Deus, possa nos perdoar. Somos pecadores, sabemos, ó Deus, que cometemos pecado, às vezes, apenas em pensamento, apenas simplesmente em só pensar, já estamos cometendo esse pecado. E te pedimos, ó Deus, que Tu nos perdoe, seja conosco. Ouve a nossa oração, ouve as nossas confissões. A Tua palavra diz que Tu nos perdoa, lançando no mais profundo abismo, não lembrando mais daquilo, Senhor, que fizemos de errado. Mas para isso precisamos modificar a nossa vida, precisamos consertar, precisamos fazer diferente, precisamos a cada dia melhorar. E por isso que estamos aqui para pedir o Teu perdão. Tu és o único que pode perdoar pecado. Tu és o único que pode nos perdoar. É no nome santo desse Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, que elevamos os nossos pensamentos e oramos a Ti e te pedimos perdão. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora, já livres, já perdoados dos nossos pecados, através das nossas confissões, continuamos adorando ao nosso Deus através do nosso culto, desse culto que estamos dedicando a Ele.
Deus os abençoe a todos. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Chegamos no momento do nosso culto onde nós refletimos acerca dos dízimos e das ofertas. Como nós não estamos podendo ir lá na frente, deixar nossa oferta, nosso dízimo no gasofilácio, a gente tem feito essas curtas reflexões para que nós não esqueçamos desse momento tão importante do culto, que é um momento de adoração, é um momento que faz parte do culto. E eu quero trazer aqui para vocês, rapidamente, um versículo que é muito comum a gente usar para falar sobre isso, para pensar sobre isso, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler tanto o versículo 7 quanto o versículo 8. Geralmente a gente lê só o versículo 7, eu quero trazer um pouquinho da reflexão no versículo 8 também, tá bom? Vamos ler lá, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês
toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Reparem bem, meus irmãos, dar é algo que nós temos que fazer com alegria. E dar de acordo com o que está no nosso coração. Algumas vezes a gente fica tentando calcular aquilo que a gente vai dar, mas a lógica bíblica não é essa. A lógica bíblica é que nós temos que dar aquilo que nós damos com alegria. E é uma contribuição, meus irmãos. Mas o foco que eu queria dar é para o versículo 8, onde diz assim: a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Dizimar, ofertar, é uma boa obra. É algo que Deus nos dá para que nós possamos devolver a Ele. Deus nos torna abundantes para que nós possamos contribuir, para que nós possamos fazer uma boa obra. E nós sabemos que a nossa igreja tem contribuído com a nossa comunidade, tem contribuído com os membros da sua igreja. Nós temos diversas atividades, mesmo em tempo de pandemia. Nós temos distribuído cestas básicas, nós permanecemos com a nossa EBD, nós estamos dialogando e conversando para o retorno do nosso pré-vestibular, online mesmo. Nós temos as transmissões online, que tudo isso necessita dessas contribuições, ou melhor dizendo, essas contribuições ajudam a essas coisas ocorrerem de uma melhor forma. E reparem, quando você contribui, você está fazendo uma boa obra. Então, enquanto a nossa conta vai sendo aí exibida para que você possa depositar, para que você possa fazer a sua contribuição, não se esqueça disso. Não se esqueça que nós damos e damos com alegria, e ao fazê-lo, nós fazemos uma boa obra. Fazemos porque Deus nos deu e nós estamos devolvendo a Ele. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria àqueles que administram esses valores e pedindo também pelos irmãos que contribuem e que ainda não podem contribuir. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado que o Senhor nos permite esse momento onde nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, meu Deus. Obrigado pelas contribuições que têm sido feitas e te pedimos, Senhor, que não falte, Pai. Não falte para esses irmãos que estão contribuindo, nem para a igreja que tem recebido, meu Senhor. Te pedimos também para aqueles irmãos que ainda não podem contribuir, para que o Senhor abençoe as suas vidas, para que logo eles possam adorar com as suas finanças também, meu Pai. Senhor, dê sabedoria aos líderes que têm administrado esses valores, Pai. Que eles possam continuar usando para a tua boa obra. Que eles possam continuar usando de forma boa, meu Deus. Ser também com aqueles irmãos que são alcançados por conta desses valores que são ofertados, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado e te pedimos sabedoria na administração desses valores. É isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite, um bom culto. Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E é o que ouviremos agora por instrumentalidade do servo do Senhor, reverendo Vladimir. Ouçamos então a palavra do Senhor, estejamos atentos, não somente de ouvidos, mas também de coração, de vida colocada na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e amado Pai, damos graças ao Senhor por esse momento que nos alimentaremos da sua palavra e que seja fonte inesgotável de sabedoria, de graça, de paz sobre a nossa vida. Abençoa os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração através do teu Santo Espírito, pela iluminação dele. Da mesma forma como o Senhor comunicou ao coração do teu servo, o reverendo Vladimir, também fala ao nosso nessa hora. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor nosso. Que alegria estar mais uma vez aqui com cada um de vocês, partilhando a palavra, abrindo o livro santo, meditando
na vontade do Senhor para cada um de nós. Quero saudar ao povo de Deus, a amada igreja do Jardim Guanabara, a todos que estão conosco, conectados agora, para juntos lermos, meditarmos e sermos desafiados pela palavra do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que nos ama, que cuida da gente, que vai adiante de nós, que abre os mares para passarmos a pé enxuto. Bendito seja o seu nome. Quero abraçar a cada um, quero levar o meu carinho, a minha oração, a bênção do Senhor sobre cada um que nesta hora conecta-se a nós, não apenas pelas ondas da internet, mas pelas ondas do Calvário e do túmulo vazio. Bendito seja o Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande aí, aonde você está, e saiba da minha saudade, do desejo de que essa pandemia passe logo e nós possamos estar todos juntos, como sempre estivemos, adorando ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite? Eu quero que você vá ao livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, profeta importantíssimo do Antigo Testamento, autor de 2 livros das Escrituras Sagradas, o livro da sua profecia, lembrando que em hebraico, profecia é mensagem. Então, o profeta é o mensageiro e não o adivinhador. É o pregador da palavra de Deus, é o profeta. Então, o profeta Jeremias escreveu o seu livro, que é um dos mais caudalosos do Antigo Testamento, por isso ele é considerado um profeta maior, face à quantidade dos seus escritos, e o livro de Lamentações de Jeremias. Também um livro lindo da gente ler, da gente estudar, mensagens excepcionais, o Senhor nos traz ali através do seu mensageiro, do seu pregador, do seu profeta. Então abra aí em Jeremias 18. Jeremias 18. Esse capítulo maravilhoso, onde Deus tece uma imagem para falar dele conosco, para falar dele com o seu povo. Então, Jeremias 18, assim diz o texto, você já encontrou, permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar alguns versículos juntos nesta noite, e assim diz o texto santo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ler com você até aqui, como acabo de fazer, até o verso 6 deste capítulo 18, onde, como eu disse, Deus traça uma imagem e dá uma mensagem a Jeremias maravilhosa. Manda que o seu servo, o seu profeta, vá até a casa do oleiro. Aquele homem que trabalhava, e até hoje você tem oleiros, o exercício da formação dos vasos, não é? O acampamento da Igreja do Rio, onde eu fui tantas vezes, em Bananal, uma cidade em São Paulo, o acampamento Vale de Bênçãos, ali eu tive experiências significativas com o Senhor, inclusive senti a minha vocação e percebi o meu chamado ao ministério lá no AVB, no acampamento Vale de Bênçãos. E um dos caminhos que nos levava até o AVB, passávamos pela cidade de Bananal, uma cidade pequena, auspiciosa, fizemos muitas campanhas evangelísticas ali, e a rua que levava para o acampamento, já numa área rural, era uma rua que tinha a estrada, tinha muitas olarias.
E várias vezes, por causa desta imagem linda que Deus tece em relação ao relacionamento dele com o seu povo, eu fui até lá, nessas olarias, ver como o oleiro formava o vaso. E é exatamente assim como Jeremias está dizendo. É um ofício lindo. O oleiro começa a construir, começa a tecer. É uma obra de arte os vasos que ele constrói. Pega o barro, vai formando o barro informe. Daqui a pouco, com o trabalho, o artista ali a manusear aquele elemento, o barro vai se transformando num lindo vaso. E assim Deus passa ao coração de Jeremias, dizendo: eu não posso fazer isso com o meu povo. Na época, né, o Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, hoje a igreja, o povo do Senhor, a igreja no Novo Testamento é o Israel do Antigo. E Deus diz: eu não posso fazer assim com o meu povo, ou seja, eu sou o oleiro e vocês são o barro. E eu quero transformar vocês em vasos. Paulo vai dizer: vasos de honra, vasos de justiça, vasos da graça e do amor do Senhor. E é exatamente sobre esta linda imagem, que aliás temos um corinho, né? Temos um cântico que nós entoamos em cima dessa passagem. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Porque é exatamente isso que acontece. A gente vai ver daqui a pouquinho na mensagem, na continuidade da mensagem, e o oleiro faz isso aqui, né? Jeremias diz que o vaso que ele estava formando se quebrou e ele formou outro. O oleiro, ele não emenda o vaso, ele refaz. Ele novamente pega aquela substância, transforma em algo moldável e faz um novo vaso. É assim que Deus fez nas nossas vidas. Deus não nos remendou. Deus em Cristo nos fez vasos novos, vasos da sua habitação, vasos da sua glória, como vasos na mão do oleiro. Então, a primeira coisa que o oleiro faz, Deus é esse oleiro maravilhoso, bendito, espetacular, sem palavras para definir o que é o Senhor para nós e o que Ele é em si. O homem não tem como definir Deus. Deus é absolutamente maravilhoso, bendito, espetacular, né? E como é que esse oleiro, a primeira coisa que o oleiro faz com as nossas vidas, com os vasos que ele está formando, ele molda. A primeira coisa que o oleiro faz, ele molda os vasos. Deus mandou Jeremias lá para ver o oleiro moldar o vaso. Esse vaso se quebra, o oleiro, como eu disse, não emenda, ele refaz para que a obra fique bonita, para que o vaso fique bonito. É assim que Deus faz na nossa vida. A primeira ação do oleiro bendito, do oleiro celestial, do oleiro eterno, como vasos nas suas mãos, ele nos molda. Ele nos pega a substância, e aí não é só informe, é a substância pecadora, a substância em confronto, em litígio com ele, uma substância caída, uma substância que afastou-se da sua vontade, que afastou-se da sua presença. Deus pega esta substância e a molda e faz um vaso novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Em Cristo, Deus nos refaz. Em Cristo, Deus nos faz nascer novamente. Deus forma, molda, estrutura um vaso novo. Ele quebra as partes deste vaso imprestável, deste vaso caído, e transforma-o em vaso da sua graça. Nós somos
refeitos em Cristo. Como eu falava aqui outro dia, pois Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Eu e você agora, nas mãos do oleiro bendito, podemos ser novas criaturas. Permita, meu irmão, minha irmã, você, meu ouvinte, nesta noite, permita que Deus refaça o seu coração, que Deus refaça a sua história, que Deus construa um novo vaso da sua vida, fazendo de você, moldando você como Ele deseja, segundo os propósitos do seu coração. Então Deus precisa moldar a nossa estrutura interior. E as Escrituras chamam poeticamente essa estrutura de coração. Por isso o Senhor diz: entrega-me hoje o teu coração. Deus precisa reinar no nosso coração, ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas decisões. E aí eu e você estaremos sendo um vaso moldado. Deus precisa, quer, e você e eu precisamos ofertar isso a Ele diariamente, que Ele molde o nosso coração, o nosso interior, aquilo que somos lá dentro, porque isso que somos lá dentro é o que sai aqui para fora. Quando temos o interior moldado por Deus, construído por Deus, dirigido por Cristo Jesus, o que sai da nossa vida é coisa maravilhosa, é coisa boa, é procedimento que abençoa, é procedimento que gera vontade de Deus ao nosso redor. Deus também precisa e quer moldar o nosso caráter. E quando eu penso em caráter, eu penso em comportamento. Quero ser um vaso novo. É isso mesmo. Os comportamentos antigos, vasos quebrados, nas mãos do oleiro, se transformam, se moldam em um novo homem, em uma nova mulher, em um novo caráter, em um novo comportamento, em uma forma absolutamente nova e diferente de olhar a história, de olhar as pessoas, de olhar aos fatos, de olhar para as circunstâncias. Deixe Deus moldar o nosso caráter, deixe Deus moldar o nosso coração, deixe Deus moldar o nosso comportamento. Permitamos que Ele haja para fazer um vaso novo. E é isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que rouba, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que adulterava, não adultere mais. Por quê? Porque somos vasos novos, moldados na vontade de Deus. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E isso é essa é a terceira área que eu quero colocar para você nessa noite, onde Deus deve moldar a nossa vida, a nossa mente que dirige as nossas ações, que dirige os nossos pensamentos. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, pensar naquilo que edifica, naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é saudável, naquilo que é abençoador. Pensar nessas coisas é ter a mente moldada pelo oleiro celestial. É ter a mente moldada por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso o Novo Testamento diz que nós temos a mente de Cristo, numa imagem linda, a referir-se exatamente a este domínio, a este controle que o Senhor tem de ter sobre as nossas mentes. Porque assim fazendo, nós teremos um comportamento novo, nós teremos um coração novo e nós teremos sonhos novos. Porque uma mente controlada pelo Senhor, uma mente moldada pelo oleiro, como um vaso novo, é uma mente com sonhos novos, com esperanças que brotam, porque sabemos que o Senhor está construindo, que está moldando, está fazendo uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Então, Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O oleiro molda. A segunda coisa, o oleiro, ele molda o vaso, ele constrói o vaso
com a finalidade deste vaso ser enchido. É claro, notadamente, a época que Jeremias está vivendo, e mesmo na época do Senhor Jesus, na época do Novo Testamento, os vasos, eles tinham uma serventia incrível. Hoje, os vasos são objetos de decoração na nossa civilização, mas à época, os vasos transportavam o bem mais precioso que se poderia ter, que era a água. Os vasos eram sinais desta renovação, desta coisa maravilhosa, saciar a sede, gerar vida, pois ninguém vive sem água. Então, quando as pessoas iam às fontes para buscar aquele bem precioso, aonde elas traziam para as suas famílias, para a utilização em casa, nos vasos. Então, vejam, permita que Deus encha você, meu irmão, minha irmã, como um vaso novo na sua presença. E qual é esse líquido precioso que Deus quer encher os vasos novos do seu povo, os vasos novos que constituem o seu povo? É a água da vida, é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a água da vida. Quem beber desta água, apontando para o poço que estava em Siloé, lá em Sicar, quem beber desta água, no diálogo que ele trava com a mulher samaritana em João 4, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer encher a nós com a sua presença. Nós somos esses vasos novos que Deus diz que vai fazer assim como o oleiro fez. Ele vai nos moldar e ele vai nos encher. Ele vai nos completar com a sua bendita presença. A água da vida, que é Cristo Jesus. A presença bendita do Espírito Santo, que exerce essa ação purificadora, esta ação de rios de águas vivas, habitação do Espírito, a paz, a concretude, a beleza que o Espírito Santo gera na vida daqueles que ele enche, que ele lota, que ele plenaliza. E quando a gente pensa neste ato de Deus encher os vasos que ele molda, nós lembramos do escrito paulino, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra ali no grego é um verbo que pode ser traduzido, aliás, deve ser traduzido como deixai-vos ser enchidos. É uma ação passiva. Paulo não está dizendo que nós vamos encher a nossa vida com o Espírito Santo. Ele está dizendo: permitam que o Espírito Santo encha, lote, plenalize a vida de vocês. Que coisa linda, porque é assim mesmo. É o Espírito Santo que é derramado sobre nós. Quem somos nós? Nós não somos nada, mas Deus nos quis fazer vasos dele, vasos para a sua glória, vasos de honra para o Senhor. Ele nos molda e ele nos plenaliza com a sua presença. Ele nos enche. O que nós devemos querer então, amados? Que o Senhor nos encha cada vez mais. Que ele nos encha a ponto de nos transbordar. Escrevendo aos Colossenses, Paulo também vai dizer que nós devemos nos encher da palavra de Cristo. Não é? E ali o grego significa da palavra acerca de Cristo, a palavra dele, a palavra que vem dele, a palavra que o glorifica, a palavra que traz vida. Então, permitamos que a nossa vida seja este vaso novo, criado por Deus, formado por Deus, trabalhado por Ele, para que Ele nos encha com a sua presença. E, finalmente, vem a terceira marca do oleiro e o vaso. O oleiro molda, o oleiro enche
O vaso, não é? O vaso é feito para ser enchido, para ser utilizado. Utilizado. O vaso, na época, e novamente a gente volta ao contexto dessa passagem, era algo absolutamente prestável, era algo absolutamente útil. Não se concebia ter um vaso para deixá-lo no canto, para deixá-lo debaixo da mesa. Vaso era um instrumento de grande utilidade. Assim é a vida daquele que é moldado e enchido pelo Senhor. Nós somos vasos que Deus quer usar, que Deus quer impactar o mundo, impactar a sociedade, impactar a história através de nós, nos usando. A utilização do vaso, a moldagem, o seu enchimento e a sua utilização. Nós não podemos ser instrumentos imprestáveis para Deus. Nós não podemos ser como aqueles talentos que o homem enterrou na areia. Nós precisamos ser vasos para ser usados pelo Senhor, para sermos levados aonde Ele quiser, a quem Ele quiser, para mexermos com a vida das pessoas, no sentido de levar a palavra genuína que o Senhor nos enche dela, para que nós a passemos adiante. É essa concepção, é essa certeza que queimava o coração de Paulo, que queimava o coração dos reformadores, que queima o coração dos missionários, dos evangelistas. Ai de mim, se não pregar o evangelho. É a visão que nós estamos aqui a conversar nessa hora, da utilização do vaso, vasos que Deus quer usar neste mundo, é a visão do profeta, que se aproxima no ano da morte do rei Uzias, e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ouve a voz de Deus após ser purificado, após ser enchido da presença do Senhor, após ser perdoado, moldado novamente, ele ouve o clamor do Senhor, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele prontamente, como vaso que é utilizado, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, essa é a visão. Deus está moldando a nossa vida como vasos em suas mãos para que Ele nos use. O que nós temos feito para a glória de Deus nesse mundo? Como nós temos sido usados pelo Senhor? O que nós temos produzido? As Escrituras nos dizem, João conta-nos isso no capítulo 15 do seu Evangelho, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E o ramo que produz, o ramo que dá fruto, o Pai o limpa para que ele dê mais frutos ainda. Veja, a nossa vida é feita para frutificar para o reino. Por isso aquela parábola que Jesus conta, eu citei aqui apenas do homem que enterra as suas moedas, enterra os talentos que Deus deu a ele, mas os outros dois primeiros multiplicam o que Deus lhes entregou. Então essa é a visão do vaso. E eu preciso ser usado nas mãos de Deus. Eu preciso ir a este mundo. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vasos utilizáveis, vasos que Deus usa, que Deus faz produzir, que Deus faz frutificar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto. Que esse cântico é lindo, porque de fato é isso. Deus faz conosco o que aquele oleiro fez na presença do profeta Jeremias. Deus nos molda, e Deus nos molda lindamente. Em Cristo a obra do Senhor é perfeita, não é remendada, não é pedaços colados. Deus nos refaz
novas criaturas. Deus nos molda segundo a sua vontade e Ele há de moldar o nosso coração, o nosso comportamento e os nossos sonhos. Deus há de encher-nos com a sua presença, os vasos feitos para receber a água da vida, que é Cristo Jesus, a palavra de Cristo, a redenção, a vontade bendita e soberana do Senhor, vasos para a sua glória, vasos de honra, vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor Jesus. E Deus usa esses vasos. Como os oleiros, ao produzir os vasos, eram usados por todos que ali estavam. Que Deus nos use, que Deus nos leve a evangelizar, a falar da sua graça, da sua misericórdia para todas as pessoas com as quais nós nos encontrarmos, com as quais nós convivermos. Que Ele faça de mim e de você, meu querido irmão, minha querida irmã, que conosco nesta noite está, que Ele faça de nós vasos para a sua glória. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, aquele que veio para nos dar vida, para nos fazer vasos novos na sua mão. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, aonde você está agora. E o objetivo e a minha oração nessa hora é que eu e você nos coloquemos nas mãos dele, cada vez mais, como vasos nas mãos do oleiro. Que o Senhor quebre a nossa vida e faze-a de novo. Que o Senhor quebre as nossas vontades e faze-as de novo. Que o Senhor quebre o nosso eu e refaça com a presença dele, com ele no centro das nossas vidas. Que ele nos encha e que ele nos use. Pai querido, aqui estamos nós na noite deste domingo que é teu, para entregar as nossas vidas como vasos de barro nas tuas mãos, ó oleiro maravilhoso, oleiro bendito, oleiro celestial. Quebra, Senhor, molda-nos novamente conforme a tua vontade. Mexe na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Faz, ó Deus, na nossa vida, como o salmista dizia, que o pensar da minha mente, que o falar do meu coração sejam agradáveis a ti. Queremos ser vasos assim, agradáveis a ti, vasos que falem da tua beleza e da tua grandeza. Senhor, enche-nos de Cristo, enche-nos da água viva que é Jesus. Não queremos ser vasos vazios, mas vasos cheios da tua presença, plenos do Espírito Santo. E rogamos agora, Senhor, encha-nos, ó Espírito, do teu querer, da tua vontade, da tua unção. E, Senhor, nós queremos ser usados. Queremos ser levados pelo Senhor aonde queres, aonde desejares, para falar do teu evangelho, para pregar a tua palavra. Vasos úteis, vasos produtivos, vasos que deem frutos para a tua glória. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, como vasos nas mãos tuas. Nós nos consagramos agora e rogamos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Assim oramos, como vasos nas mãos do oleiro bendito, Cristo Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma semana maravilhosa de vasos nas mãos do oleiro. Amém. Olá, amada igreja, alimentados pela palavra de Deus que nos foi pregada pelo reverendo Vladimir, anjo dessa igreja, e por termos participado desse culto abençoado, onde podemos louvar e reconhecer toda a soberania e grandeza do Senhor, eis que agora nos preparamos para uma nova semana. E para isso, recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável e incondicional de Deus o Pai, e as doces consolações
e a presença do Espírito Santo que nos guia seja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.